Ora, bom dia a todos. Já há uma semana que a gente não se via, mais ou menos, não é? Não sei por onde é que vocês têm andado. Antes de mais nada, queria pôr este tempo nas mãos de Deus através de uma pequena oração, está bem? Obrigado a Jesus Cristo pela vida, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estar aqui mais um dia, Senhor, na tua presença e diante da tua palavra, como dizia o Gabriel, Senhor. É um privilégio, é uma honra, Senhor, e é algo que não merecemos, Senhor. É pela tua graça, pelo teu amor e, oh Deus, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a aproveitar ao máximo este momento, Senhor, e derramar o nosso coração aqui, Senhor, para poder receber ao máximo aquilo que tu nos queres dar, Senhor, e deixar aquilo que não interessa aqui também, Senhor, ser lavados, limpos e purificados pela tua palavra, Jesus. Em teu santo e poderoso nome, Senhor. Amém, Senhor. Bom, eu gostava de abrir aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, por favor. Não é? O, o tema, rapidamente vocês vão, ou vamos ver qual é. E vamos passar a ler esta passagem da mulher adúltera. João, capítulo 8, versículo 1. E a palavra de Deus diz o seguinte. Ora, já quase todos têm. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. apedrejadas. Ora, que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como se insistissem na pergunta, ele, Jesus, se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram-se retirando um a um, a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estava. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Agora vai e abandona sua vida de pecado, ou abandona a tua vida de pecado. Ora, porque esta introdução que todos nós já conhecemos, para marcar aqui alguns pontos que se calhar às vezes alguns estamos mais distraídos e não reparamos. A primeira diferença que eu queria deixar, não é, que é notória, ou seja, que salta à vista, é como nós, os homens, tratamos os temas, as coisas, as situações e como Jesus trata as situações. Há que muitas vezes somos assim. Apanhamos alguém numa falta, vemos alguém fazer alguma coisa de mal e o primeiro que fazemos é acusar essa pessoa.
levar essa pessoa ou fazer queixa dessa pessoa aos responsáveis, às autoridades, fazer má ideia dessa pessoa, olha o que é que ele está a fazer, olha que aquilo está mal feito, chamar o responsável da casa, de vez de atuarmos de outra forma, de atuarmos em amor, de, por exemplo, levar a situação a Cristo, mas levá-la de outra forma, ou de ir falar com essa pessoa e tentar-lhe explicar que está a fazer mal, de dar-lhe um conselho. Outra coisa é que essa pessoa depois queira ouvir. Eu estou a falar da nossa atuação, de levar um conselho a essa pessoa, de procurar uma ou duas vezes dizer-lhe, olha, o que estás a fazer e como estás a fazer não está correto, a maneira correta é esta, tenta fazer assim, deixa de fazer assim, não é? O primeiro que aos homens e às mulheres, como nós somos, o primeiro é espada, lei, ataque, juízo, entregar o próximo para que seja castigado. Ou seja, o que a nós nos falta é amor, graça, misericórdia. Por outro lado, como é que Cristo reage? Cristo reage de uma forma totalmente diferente. Reage com graça, com amor, com perdão, com amor, e misericórdia. É sobre isso que eu queria marcar um bocadinho a diferença. Como somos nós, os homens e as mulheres, claro, a humanidade, e como é Deus. Um bocadinho o tema é a graça de Deus. Porque por vezes damos muito. Os cristãos, por um lado, caímos num certo hábito que, como é que eu devo dizer, uma certa rotina, estamos habituados a que a graça de Deus esteja tão presente na nossa vida e sustente tanto a nossa vida. Estamos tão habituados que seja ela que leva a nossa vida para a frente, que por vezes perdemos um bocadinho a noção que é um favor divino tão grande a cada minuto, a cada dia, que não lhe damos às vezes ou deixamos de dar a devido valor. E aqueles que não são cristãos, pois não conhecem essa graça de Deus. E era bom que pudessem conhecer. Não se alcança por méritos próprios. É um dom de Deus. É algo que Deus derrama na tua vida, mas que tu necessitas. Na Bíblia, a graça de Deus, uh, entre muitas outras coisas, porque há um versículo, salvo erro, vamos a primeira de Pedro, capítulo 4, se faz favor. A Bíblia nos fala muito acerca da graça de Deus, da graça divina. E aqui num contexto, mas podemos usar para pelo menos mostrar uma das características da graça de Deus. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Portanto, sabemos que a graça de Deus não tem só uma forma, não é só de uma maneira, ela é multiforme. Aqui está a falar que as pessoas que têm a Cristo na sua vida, que têm esse compromisso com Deus, de servir a Deus, de caminhar em fé, de amar a Deus por cima de todas as coisas, de amar o próximo como a eles mesmos. Deus derrama dons e capacidades para servir o próximo, para servir na igreja, para unir, ah, pronto, para poder ser útil na obra de Deus. Derrama dons, que outro dia poderemos falar disso, ou podem perguntar que dons são esses. Há vários dons que Deus derrama aos cristãos, mas a graça de Deus é multiforme e serve para capacitar o cristão
a viver uma vida no Espírito e uma vida que esta graça capacita também a resistir a provas, a resistir às coisas que vêm contra nós todos os dias, nos dá força contra as adversidades, contra as lutas, nos capacita, nos dá resistência. Portanto, é uma das formas da graça, é nos dar poder para lutar contra o mal com o bem e sair vitoriosos. Nos dá perseverança, nos dá paciência, nos dá amor, nos dá humildade. Portanto, a multiforme graça de Deus também tem esta parte. Nos dá o dom de falar, nos dá o dom de servir. Pronto, esta é uma das partes da graça. Mas a outra parte da graça é também a graça enquanto salvação. Por graça sois salvos, não é? Vamos a Efésios. No livro de Efésios, no capítulo 2. E é aí que vamos a estar este bocadinho. Efésios 2. Capítulo 2, versículo 1. E isto é Paulo que escreve a esta igreja dos Efésios. E este capítulo aqui, estudando um bocadinho este capítulo, nos diz a Bíblia de Estudo que este capítulo foi escrito para relembrar as pessoas que estavam nesta igreja que a salvação é pela graça, mas que não devemos perder de vista que ela é algo muito importante e que Jesus Cristo pagou um preço muito alto por ela. E não é algo que nós devamos levar à ligeira, nem como seja algo garantido na nossa vida, nem algo de sumenos importância. Porque estes Efésios, como por vezes, hoje em dia, nas igrejas, nós nos vamos esquecendo onde estávamos, como estávamos, e como foi que Jesus Cristo, pagando um preço altíssimo na cruz, nos tirou dessa condição e nos trouxe a uma nova vida e nos mantém por meio da graça e da misericórdia todos os dias nesta nova vida. E não nos tirou de uma vida de pouca coisa, ou seja, aqui nos fala que Ele nos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, nós éramos pessoas que estávamos mortos em delitos e pecados. Assim nascemos. Esta é a nossa condição. Se tu procurares em qualquer outra religião, budismo, islamismo, hinduísmo, não sei, onde quer que tu procures, nenhuma outra religião vai dizer que nós nascemos maus, corrompidos, destituídos da glória de Deus. Todos eles vão dizer que nós, no fundo, temos algo do bom. E se estivermos num bom ambiente, perdão, e se formos bem ensinados, vamos ser bons. Isso é mentira. A Bíblia nos ensina que todos nós nascemos destituídos da glória de Deus e corrompidos pelo pecado original. A partir do momento em que Adão e Eva desobedeceram a Deus
O pecado entrou no mundo e vai passando de geração em geração. Quer tu queiras, quer não, a partir do momento que tu nasces, o pecado já nasce contigo e vai se desenvolver. Então, as pessoas que não têm a Cristo continuam mortas espiritualmente no mundo. Portanto, não é coisa pouca que, estando mortos em delitos e pecados, Cristo venha e, através de dar a sua vida na cruz e derramar o seu sangue e ressuscitar, com isso nos dê vida. Mas ninguém pode ou poderá fazer isso. Foi um preço muito grande para que tu hoje possas estar aqui, liberto, vivo, que Ele pagou. E por vezes nós achamos e passamos por isso, na cruz, Jesus morreu, estou vivo. E foi uma obra que tem um peso eterno, na eternidade. E é por isso que hoje tu estás aqui, vivo e desperto às verdades espirituais e com esperança na vida eterna. Ele nos fala que essa era a nossa condição no 2, que andastes outrora. E andávamos como? Segundo o curso deste mundo, portanto, da maneira que o mundo anda, um mundo egoísta, um mundo que busca os seus interesses em quanto tens, quanto vales, um mundo que muitas vezes passava por ti, pode estar à beira da estrada, que ninguém te dá nada, não se interessam por ti, muitas vezes te abandonou, um mundo que, como tu sabes, é um mundo, pois, egoísta, mau, onde há guerras, e assim andávamos, mas mais, governados segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência e que continua a operar, que é o diabo. Não tem muita mais ciência. O príncipe deste mundo, com letra pequenina, que está derrotado, mas ainda continua a operar. E era debaixo dele que nós estávamos, a fazer o que não queríamos e por vezes a fazer o que queríamos, porque a nossa carne e o pecado puxava para aí. Era aí que nós estávamos. Foi daí que a graça de Deus nos tirou. E há dias que a gente não se lembra puramente disso. Segue para a frente, somos cristãos, tudo bem, e parece que foi algo que, como uma obrigação. Deus não teve obrigação, não tem obrigação nenhuma de me ter ido e por graça nos salvar. É o seu desejo, sim, mas não teve obrigação de fazer isso. Nós estávamos no caminho para receber a justa paga do nosso pecado. Foi por graça. Ele realmente nos foi buscar onde nós estávamos. Mas ele segue. Entre eles todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A verdade ou mentira que era assim que a gente vivia? Pensamentos da carne, vontade da carne, ou não? Era assim que nós ocupávamos o dia. Pensamentos carnais, satisfazer a vontade da carne, coisas ilícitas. Era disso que ocupávamos o dia. Já eram pessoas que realmente, pois se a ira de Deus viesse à nossa vida, era mais que justificado. Não havia nada de bom em nós. Agora, a graça de Deus é isto, é um favor divino, é algo imerecido, é um dom de Deus. Aquele olhando para a nossa condição, vendo a nossa condição, Ele atuou em nosso favor. Nós não fizemos uma gota, nada de bom para que Ele pudesse dizer, olha, pelo menos ali o Mário fez uma coisinha de jeito, vou salvar o Mário. Fez ali uma coisinha boa, foi bonzinho para a mãe, vou salvar o Mário. Nada. O que a seguir diz é, no 4 diz o seguinte, Deus, porém,
portanto, parte dele. A iniciativa, tudo, vem de Deus. Diz Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo. E o que é que diz a seguir? Pela graça sois salvos. É a graça de Deus, juntamente com o amor de Deus e com a misericórdia de Deus, que atuam em nosso favor na pessoa de Jesus Cristo e na obra de Jesus Cristo. E por vezes dizemos que sim a Cristo, nos batizamos, começamos a caminhar e estas coisas começam a ficar lá para trás. Isto tem que estar bem presente cada dia da nossa vida. Sabes? Cada dia da nossa vida nós temos que pensar, temos que nos lembrar que se hoje estamos, se hoje temos, se hoje fazemos, é porque Deus, porém, que é riquíssimo em amor, em misericórdia, e pela vida do seu Filho Jesus Cristo, elaborou um plano em que Deus, não é, largando a sua condição, não se agarrando à sua condição, veio à Terra, habitou no meio de nós, viveu como nós, em tudo foi tentado como nós, em nada pecou, entregou-se na cruz, derramou o seu sangue por nós até a última gota, morreu por nós, ressuscitou, está vivo, intercede por nós e voltará por nós, para que se cumprisse esse plano de salvação, para que todo aquele que nele crê, em Jesus Cristo, não morra, mas seja salvo. Então, aqui, Paulo está a relembrar a esta gente que se está a afastar e a esquecer-se que tudo o que temos na nossa vida é por graça. É por graça de Deus. Não é por nada que a gente possa fazer. Não há nada que a gente possa fazer, não há nada que a gente tenha feito, nem há nada que a gente vá fazer que possa acrescentar alguma coisa à nossa salvação. Não temos parte nisso. Esquece. Nem antes, nem agora, nem depois. Podemos estar agradecidos, podemos participar, podemos pôr da nossa parte na obra e devemos, mas nada disso contribui, influi, faz parte da salvação. A salvação vem de Deus na direção do homem. Sabes? Por vezes pensamos também que podemos dizer que sim ou que não à salvação. Sabes? E Deus vem a nosso favor e nos salva. Isso é importante. Mas continua. Diz no 6, e nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. O que eu vos estava a dizer, isto é um dom de Deus. Nós aqui não temos parte, porque Deus sabe que se há coisa que nós gostamos de fazer, é darmos glória a nós próprios, das coisas que fazemos. Então aqui fica bem escrito, fica bem explícito, que nós não temos parte na nossa salvação. E era isto que aqui estava a relembrar. No 10 diz, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou
para que andássemos nelas. Então, Deus preparou, a partir de sermos salvos por graça, Deus preparou boas obras, são as obras de fé, trabalhos de amor, para que nós possamos andar nelas. Aí sim podemos pôr a nossa parte. Chama-se o caminhar cristão, o caminhar por fé. Aí podemos participar de todo o coração. Quer na igreja, quer na comunidade, quer na família. Aí podemos realmente mostrar que somos cristãos. De muitas maneiras. Servindo ao próximo, amando o próximo, fazendo as tarefas que temos que fazer, acolhendo os novos. Não sei, há muita coisa para fazer, evangelizando, estudando a palavra, orando pelas situações, meditando na palavra, mediando conflitos, que muitas vezes há muitos conflitos entre nós e o que fazemos é deitar mais gasolina do que deitar água no fogo, obedecendo aos nossos responsáveis, faz parte também. Ou seja, há muita coisa que a partir daí podemos pôr a nossa parte. Então, Pedro dizia, naquela parte que eu dizia, e podemos voltar lá, 1 de Pedro 4, e aí sim entramos já no contexto da graça em como meio de funcionar. Esta foi a graça que salva. Primeira de Pedro 4, 10, salvo erro. O que é que Pedro aqui faz, basicamente? O que é que ele diz aqui? Faz uma comparação com a vida velha, como ele vivia, como nós vivíamos, mas agora tendo a Cristo e o Espírito Santo na nossa vida e a graça de Deus no nosso coração, como poder de Deus, como capacitadora para enfrentar as provas e as lutas do dia a dia, então já não vamos viver daquela maneira como vivíamos, agora vamos passar a viver desta maneira. E começa no 4:1 e diz o seguinte: portanto, visto que Cristo padeceu por nós no seu corpo, amai-vos também vós deste mesmo pensamento. Armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu no corpo já rompeu com o pecado. Ou seja, o pecado já não tem poder sobre nós se estivermos armados com Cristo no nosso coração. Desta forma, com o Espírito Santo e com a armadura de Deus, podemos vencer ao pecado, porque Cristo vence o pecado connosco. Diz o seguinte: então, no tempo que vos resta no corpo, não vivais mais segundo os desejos dos homens. Como está a dizer, para não viver mais segundo aquela sociedade corrompida, aquela sociedade que só tem pensamentos malignos, que só pensa nos desejos da carne, no pecado, aquela sociedade que muitos de nós saímos de lá há pouco tempo e sabemos muito bem, a corrente do mundo, o diabo, as coisas que se fazem a dia, o egoísmo, o orgulho, a droga, os maus desejos, as guerras, os roubos, o egoísmo, tudo aquilo que a gente sabe bem. Há meia dúzia de anos estávamos aí. Então diz: então no tempo que vos resta no corpo, não viveis mais segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Pois é bastante que no tempo passado tinhais cumprido a vontade dos gentios, andado em dissoluções, concupiscências, maus que são maus desejos, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento e de sedução e vos insultam. Ou seja, as pessoas que nos conheciam antes, hoje, vendo a mudança cá em nós, até estranham. Mas como é que é possível que antes
o Carmo fizesse isto, aquilo e o outro, e se drogasse e roubava, e hoje, pois é uma pessoa impecável, não fuma, não rouba, trata bem a família, como é que é possível? Até estranho. 5. Há um, porém, de dar contas àquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isso que foi pregado o Evangelho até aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens no corpo, mas que vivessem segundo Deus em espírito. Ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Tede, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E isto aqui eu comecei um bocadinho pelo princípio a falar disto. Por vezes, como na mulher adúltera, somos mais rápidos a julgar, a acusar e a levar em julgamento o irmão ou a irmã do que realmente a cobrir em amor, a falar com a pessoa primeiro, a tentar dar-lhe um conselho ou a tentar ver que ela está no erro. Portanto, procurar amar primeiro do que julgar primeiro. No 9 diz: sede hospitaleiros uns para os outros, sem murmuração. 10. Servi uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele pertence a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Portanto, a finalidade de recebermos a Cristo na nossa vida, a finalidade de vivermos uma vida cristã é exclusivamente para dar glória a Deus, não para que a gente se leve glória nenhuma. É amar a Deus por cima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Essa é a finalidade. Portanto, a graça, a palavra graça na palavra de Deus, pelo menos hoje, estes dois significados ficam mais ou menos explicados. Graça enquanto salvação, por graça sois salvos, por meio da fé, e isso não é algo que venha de vós, é um dom de Deus para que ninguém se glorie. Portanto, a graça de Deus ao enviar o seu Filho, não é? Não porque a gente merecesse, mas porque Deus é riquíssimo em misericórdia, então foi um favor imerecido, foi um dom, foi um presente. Eu dou-vos o meu Filho para vos salvar, a vós, pecadores, mortos em delitos e pecados, por graça sois salvos. Tomem, é um presente, por fé, quem acreditar em Jesus Cristo. E do outro lado, temos a graça como poder que habita em nós, que nos capacita a viver, a ter resistência, a ter amor, a servir o próximo, a perdoar, a enfrentar as provações do dia a dia, a ter paciência, a ter perseverança, a ir para a frente, como se costuma dizer. Há mais coisas que se pode falar da graça, mas eu penso que por hoje, estas duas, dentro da minha capacidade, consegui mais ou menos deixar aqui uma luz acerca do que é a graça que salva e a graça que capacita. E de resto, depois uma excelente sexta-feira para todos e Deus vos abençoe. Amém?